realizar um jardim feito por mim mesma é maravilhoso, é realizador. Olá, eu sou a jardinista Flávia Kremer e vou te dizer por que você deve criar o seu próprio jardim, ok? Eu vou te explicar direitinho como é que é esse negócio assim. Bom, o jardim é um espaço que valoriza muito o imóvel. Eu já falei muitas vezes aqui no meu canal, né? E repito, porque realmente ele valoriza, tá? Seja pela beleza ou pela possibilidade de você estar mais próximo da natureza, né? Em contato, assim, direto com a natureza e sem sair de casa ainda por cima, né? É algo assim que hoje, com essa, né, pandemia, por exemplo, a gente se obriga a ficar em casa e nada melhor e prazeroso do que nós mesmos criarmos o seu próprio jardim, né? E é uma dica que eu te dou aqui. E não importa se seu jardim é grande ou pequeno, né? Ou se ele é simples ou ele é sofisticado, não importa. Já pode, assim, proporcionar, por exemplo, grandes momentos ao ar livre, né? Então, você está ali já contemplando o que existe ou que não existe, você estar ao ar livre é gratificante. E ao plantar uma muda também você troca essa energia desse contato com a terra, com as plantas e ver se todos vendo se organizando é algo assim muito prazeroso, certo? E só de imaginar ele pronto, por exemplo, já dá bons momentos assim, ver ele assim do jeitinho que a gente quer e merece, a gente já pode começar a sentir, né, momentos muito gostosos assim nesse espaço. Pare e pensa, imagina seu jardim já pronto, com as peças que você quer, com as plantas que você merece, né, no local ideal direitinho, na posição solar adequada. É algo assim que surpreende qualquer um que consegue criar o seu próprio jardim. Seja ele do tamanho que você tiver, pequeno ou grande, tá? A composição dos elementos também é muito legal, né? Faz toda uma diferença tendo uma composição certa, adequada, perfeita, sabe? Você precisa saber de algumas coisas apenas para começar a criar seu jardim. São pontos básicos, simples, mas que fazem toda a diferença, certo? Não só assim pelo visual, né? E a sensação do bem-estar, gente, isso não tem preço. A sensação de bem-estar, você estando num jardim criado por você mesmo, é um orgulho, né? E é um convite, assim, do olhar de amigos, vizinhos, parentes que ali passam e observam e olham que você mesmo criou e realmente trouxe um benefício não só visual, né, como também satisfatório. É muito incrível. Eu vou aqui te dizer que muitas vezes, né, nos esquecemos de criar um bom jardim, por exemplo. Muitas vezes a gente, quando vai comprar um imóvel, a gente se preocupa com a pintura, com os móveis, a distribuição dos móveis dentro de casa, né? Mas esquece do valor que tem um bom jardim. Eu não digo um bom jardim, eu digo um jardim bem criado, bem feito, bem elaborado. Às vezes pode ser muito simples, mas faz toda a diferença. É a mesma coisa que você, por exemplo, um solteiro dormir numa cama de casal. É uma delícia, né? Então, tem o jardim também. É uma comparação muito besta essa aqui, né? Não, vou te contar. Agora, a gente acha que criar um jardim se restringe somente ao plantio de algumas espécies, né? Como uma árvore, uma grama, né? Para decorar. Mas vai muito além disso, certo? Vai muito além disso. Um jardim, por exemplo, ele aproxima as pessoas da natureza, né? E deixa o ambiente mais agradável, muito mais agradável. Além disso, tem uma pesquisa realizada lá em 2011, gente, essa pesquisa é antiga, tá? Uma empresa de equipamentos de jardinagem, né, mostrou que a valorização média, tá, de um imóvel com uma área verde bem cuidada chegou a 16% em 2011 e hoje chega a 30%. Então você observa os construtores como eles estão valorizando
as entradas de prédio, áreas de condomínio, né? Que tem um lado de pracinha, um lado de paisagismo, né? Um paisagismo bem feito, bem elaborado, tem uma harmonia. Hoje faz parte do contexto desde o projeto do prédio, do condomínio, ter um paisagismo, porque isso agrega valor da venda, agrega valor de quem vai morar. Opa, tem paisagismo lá atrás, a gente vai poder se reunir, vai poder fazer um churrasco, vai poder levar as crianças para correr, para brincar, para jogar no futebol, né? É tudo muito bem pensado hoje, um jardim, né? No lugar de simplesmente ter um prédio, né? Sem graça e sem verde. O verde hoje está em alta, gente. Faz parte, é fundamental. A gente entra, assim, por exemplo, nas cidades grandes, né? Que tem muito prédio, e são prédios altos, acabaram... Teve uma época que se acimentavam tudo pela praticidade, pela limpeza, né? Tanto os condomínios quanto as casas botavam cimento em tudo, não queriam trabalho. Hoje estão arrancando os pisos e botando grama, botando arbustos, botando flores, né? Para harmonizar o ambiente que ficou muito concretizado, muito concreto, né? Bom, eu tenho aqui também uma outra lista, vou citar um artigo científico, né, que foi muito legal, assim, e eu vou ler aqui para vocês. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou no Manual de Orientação os benefícios da natureza no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Olha que bacana esse artigo. Eu me encantei e vou ler também aqui mais um pouquinho para vocês. Ó, que tem como objetivo fornecer orientações para pediatras, educadores e famílias sobre a importância do convívio junto ao meio ambiente para a saúde e bem-estar da população. Olha que bacana. Não, é lindo isso de ver. É lindo. Adorei, porque o pessoal está preocupado hoje, né? Porque estudos feitos dizem que realmente, olha só os benefícios. Evidências científicas demonstram que o convívio com a natureza, desde a infância, melhora o controle de doenças crônicas, como diabetes, asma e obesidade, diminui o risco de dependências ao álcool e outras drogas, favorece o desenvolvimento neuropsicomotor e reduz os problemas de comportamento. Além disso, proporciona bem-estar mental, equilibra os níveis de vitamina D. Claro, você vai ao sol, vai pegar vitamina D, né, que é bem importante para a saúde, e diminui significativamente o número de visitas ao médico. Olha que divino! Olha! Acho que é por isso que eu não vou quase nunca ao médico. Gente, é fato. Isso é fato. Eu não vou nunca ao médico. Eu tenho 62 anos. Eu estou sempre bem. Eu acho que é por isso. Eu trabalho há mais de 20 anos com as plantas. Mais de 20 anos com jardins. Eu me exponho muito ao sol, né? Eu vou com os meninos. Eu vou e planto também. Eu vou e coloco uma planta aqui. Não está aqui correto. Eu não dou o projeto para eles. Eu fico com o projeto, eu que desenhei, eu que criei o projeto, eu vou junto, eu oriento, porque hoje eu não vou plantar mais, né? Surge uma dorzinha nas costas e tal, coisa de velha, né? Então eu não quero forçar. Então, claro, os meninos, porque sempre tem um tempo para elaborar o projeto e a execução do mesmo, né? Então, eu levo meus meninos e faço questão de acompanhar a obra do início ao fim, para que fique bem certinho, do jeitinho que eu projetei. É bem legal. Depois, olha só, continuando com os benefícios da pesquisa. O contato com a natureza ajuda também a fomentar a criatividade, ai que lindo, a iniciativa, a autoconfiança, a capacidade de escolha, de tomar decisões e resolver problemas. Tá bom para ti criar seu próprio jardim? Ah, tá vendo? O que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de múltiplas linguagens e a melhora da coordenação psicomotora, gente. Enfatiza, tá vendo? Deixa com que a pessoa, por exemplo, consegue ter mais raciocínio, criatividade e ainda por cima a coordenação psicomotora. Que tudo de bom. Essa pesquisa, sim, foi algo que eu tinha que ler para você, porque realmente é muito legal.
Tá? Pois é, eu tenho que contar uma história aqui. Aliás, são duas. Por exemplo, de pessoas que criaram o seu próprio jardim e disseram assim: tu não tem noção como eu amo mexer com as plantas. Agora assim eu me realizei, porque antes eu vivia em escritório, eu vivia confinada em papeladas e hoje eu regaço minhas mangas, eu ponho a mão na terra, eu tenho uma outra qualidade de vida, sabe, com questões assim que antes não conseguiam sair. No caso, essa pandemia veio essa partezinha só para ajudar. Olha só que bacana. As pessoas estão fazendo o seu próprio jardim, gente, me dizendo isso. Como eu tô bem, dizendo assim, como eu respiro melhor, bem assim. E outras pessoinhas também que vêm aqui, é uma delícia, me dá mais planta, me dá mais isso, me dá mais, sabe? Essas conversas que surgem, gente, eu tenho com muito orgulho dividir aqui com você, porque é assim, ó, sensacional. Outra pessoa, coisa mais querida, no Instagram, me respondendo assim, ó, de coração, dizendo que tu não tem noção, dizia ela para mim, como me fez bem te acompanhar no teu canal com as tuas dicas de plantas e flores, porque eu escuto, eu aprendo, eu vou lá e pratico, ponho minha mão na massa, eu cuido das minhas plantinhas com tanto gosto que estou me curando da depressão. Quando eu li aquilo, gente, que lindo! Ai, que apaixonante ler isso. Para mim, isso não tem preço. É assim algo que me emociona muito. Eu consegui contribuir com essas pessoinhas que se curam de um estado X passando para outro, né? E vou te dizer dentro da minha história também eu tenho um pouco disso, sabe? Porque antes de eu mexer em plantas e flores, eu era uma pessoa muito, muito frustrada, impressionante. Eu era assim, ó, por exemplo, lá na adolescência, quando chegou a hora de decidir, por exemplo, Flávia, tem que escolher tua profissão, tem que escolher, tá aí o vestibular, vamos lá, o que tu quer ser na vida, vai fazer o vestibular, só escutava aquilo, era um barulho, aquilo meio que me perturbava e eu realmente não tinha me decidido a fazer alguma profissão específica. E vou te dizer, tentei vários pré-vestibulares e fui lá e prestei vestibular, só que eu não passava. Eu realmente acho que eu fazia porque eu não estava ainda na concordância das escolhas. Não vou te dizer que não estava longe da minha escolha, que é hoje, né? Por exemplo, eu tentei que se aproximava mais, assim, eu queria muito decoração. Depois eu pensei, não, então tem que ir para arquitetura, porque eu tinha profissionalizante na segundo grau, na época era segundo grau, né? Tinha profissionalizante a arquitetura, né? Desenho arquitetônico. E lá fiz e me apaixonei com a área, então, do paisagismo. Eu fiquei encantada. Tanto das paredes e portas de janela, também gostei, mas eu me puxei, assim, sabe, tinha um gosto maior pelo lado do paisagismo, das plantas, né? Então, eu tinha um professor muito bacana, ele era arquiteto paisagista, e ele, então, me ensinou a ter gosto, além de, claro, desde a infância, minha avó, né, me deu esse gosto, porque ela mesma mexia, ela plantava muitas mudas, ela me contava que tinha plantio para datas, assim, comemorativas, vender, né, de corte, flores de corte, e depois ela me ensinou a mexer nos jardins, tanto da casa quanto do prédio onde ela morava, ela mesma fazia, ela se apaixonava em mexer naquilo e me ensinou como cuidar, como podar. É uma sensação, uma lembrança muito bacana. Tá, aí então comentei esse pedacinho só para você entender um pouquinho da minha história, que aí ao fazer o vestibular não passei, fiquei assim bem chateada, até porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade paga, então eu tentava pelas públicas, e as públicas tinham uma avalanche de gente para passar, e eu não passava e fiquei frustrada, agora chega, não quero mais fazer. Então eu disse assim, basta, né? Eu disse que eu queria trabalhar, ganhar meu dinheiro por outras coisas. E fazia fotografia, por exemplo. Eu trabalhei em diversas áreas que não tinha muito. Fotografia até foi uma boa, um enquadramento, né? Foi bem legal. Mas aí, quando eu comecei a despertar o curso de ervas e temperos e miocário, nossa, eu pensei, uau! É isso que eu quero fazer, sabe? É isso que eu quero, mexer na terra. E assim eu posso dizer, aqui houve uma mudança minha. Eu era uma pessoa meio que desgostosa, infeliz, sabe? Fazer aquele vestibular não com muito gosto, porque era bem puxado mesmo também.
e me deliciei em estudar, me aprofundar no quesito somente plantas, entendeu? E aí sim veio a necessidade desse projeto da floricultura, dos jardins, e assim foi indo, fui estudando, me aprimorando, né? Estudando muito, sempre com muito estudo. E posso dizer que eu era uma pessoa antes de mexer com as plantas e sou outra pessoa hoje que me traz assim uma alegria. Até hoje, por exemplo, se eu tô com muito probleminha assim, disso ou daquilo, eu vou ali pra rua. Minhas plantas, eu limpo umas florzinhas, eu já mudo. Eu mudo completamente. É assim, ó, é mesmo real, gente. Tanto dos meus clientes como comigo mesmo. E eu sou um pouquinho que nem você aí, desse lado aí. Sim, que tá me ouvindo. Preste bem atenção, realmente, você criar seu próprio jardim, você vai sentir na pele o que eu estou falando. Eu era assim, que nem você, por exemplo. No começo eu não sabia de todos esses benefícios, tá? Eu não sabia desses benefícios todos. De criar um jardim que traria para minha vida, né? Que eu não estava assim, 100% feliz, alegre. Não, até eu era uma pessoa meio tristinha, assim, porque estava desgostosa comigo mesmo. Eu estava fazendo outros trabalhos depois da fotografia, por exemplo, eu não tá, por dinheiro, porque eu precisava de dinheiro. Quem não precisa, né? E aí, depois que comecei a mexer com as plantas, ir nos cursinhos de erva tempero, de miocultura também, que eu fiz, né? Aí sim eu percebi que a minha vida mudou completamente, porque eu botei minhas mãos na massa literalmente, sabe? Eu descobri a importância de ter esse contato com a natureza. Eu escrevi aqui os textos, que eu não quero esquecer nadinha para contar para vocês, tá? E não só para a saúde também, tá, gente? Não só para a saúde, mas também para a qualidade de vida. Eu morava na cidade grande e vim para Guaíba, né? Há uns 20 e tantos anos atrás. E eu vim com esse produtinho assim, apenas um curso de ervas e temperos e de miocultura. A minhoca da Califórnia. E lá construí os canteiros e fui plantando mudinhas, ervas e temperos, a hortinha. E eu era uma outra pessoa. Eu era triste, chorosa, sempre ao acordar ou ao deitar, estava sempre pensando em probleminhas. Olha, cheio de probleminhas na minha cabeça. Eu era uma pessoa meio chatinha até com isso. Aí mexendo nas plantas e flores, sério, gente, eu sou outra pessoa, não penso mais naqueles probleminha e chororô, sabe? É assim, ó, real isso. Tu te envolve tanto com a natureza, essa trocar a mão, sabe? Os dedos na terra, cortar plantinhas que estão feias, sabe? Tem gente que conversa com as plantas. Eu não converso, eu observo. Eu tenho uma troca, assim, de energias com elas. Não vou te mentir que eu não converso de vez em quando, né? Se eu tô sozinha, eu converso, que eu adoro conversar. Eu falo muito sozinha. E se eu tô perto delas, eu tô falando também, tá? Não vão mentir, tá? Então, eu posso te provar que eu também sou outra pessoa. Eu não sabia dessa qualidade de vida. E hoje eu posso te afirmar de caderninho que realmente eu tenho, tá? Bom, é bem assim. Agora eu tenho uns truques para te contar. Vamos ver aqui, eu tenho uns truques bem legais, olha só. Eu tenho, assim, ó, você não precisa, ao criar seu jardim, criar o seu próprio jardim, você tem que analisar bem a posição solar. Esses truques são bem legais. Olha só, a posição solar é fundamental. Depois tem que ter uma noção clara do tamanho desse local a ser criado o jardim. É muito importante. Olha, são dois fatores muito legais e importantes. Depois tem que saber o tipo de plantas, né? A decisão das plantas, por exemplo, é sua. Você que vai lá e escolhe a sua planta. Porém, olha aqui o porém. Eu também sou assim, eu gosto de escolher as plantas que eu gosto. Porém, você tem que saber, assim, você tem que considerar muito a posição solar. Aquele primeiro item. Esse é um truque muito básico para você não errar ao criar o seu jardim, né? Aí você, sabendo a posição solar, você vai comprar a planta certa. É básico, tá? É muito básico. E aí é o seguinte, né? Porque se ela tem sol, se tem sombra, você vai adquirir lá na floricultura da sua região. Eu disse, olha, eu quero uma planta para o sol. Forte, resistente, não pode ser árvore, por exemplo. Porque meu terreno é pequeno. Senão é poder plantar uma árvore grande, né? Se você quiser, por exemplo, um jardim florido, você tem que saber se você tem tempo
para dedicar esse tempo para as flores, porque a manutenção de um jardim com flores tem que ser intenso. Você tem que dispor de tempo para isso, para cuidar dessas florzinhas. Já se você não tem tempo para cuidar da manutenção, porque é muito fácil plantar, mas o difícil é manter, né? Então, para manter um bom jardim, saiba escolher plantas perenes, duradouras, que vão te dar um conforto na manutenção. Esse conforto na manutenção seja com poucas podas, poucas limpezas, poucos cortes, né? E aí, então, você vai ser muito mais feliz adquirindo a planta certa, tá? Porque então, voltando ao negócio da árvore, se o teu espaço é pequeno, tu não pode botar, por exemplo, uma árvore gigante, grande porte, tu tem que se informar, moço, eu quero uma árvore de pequeno porte, mas meu jardim é pequeno, ele tem que dedicar às árvores de pequeno porte. Se não, tu já dá uma pesquisada no Google, ó, e vê quais são as árvores. Ah, eu tenho aqui no meu canal do YouTube, eu sempre falo as melhores árvores para calçada, por exemplo, sabe? Essas melhores para a calçada para não destruir a calçada. Então, essa seria boa para um pequeno jardim, certo? Porque se você pensar comigo aqui, você planta lá no pequeno jardim um flamboyant. Flamboyant é uma árvore de grande porte, super espaçosa com a copa e super espaçosa com a própria raiz, podendo destruir canos e muro e casa também, né? Então, vale a pena você prestar bem atenção nessa hora, nesse momento. Por isso, muito básico, aquelas coisas lá que eu te digo no começo, né? A posição solar, a medida do seu espaço, certo? Muito bem? Faz sentido para você? Se faz sentido, diz aqui embaixo para mim que eu vou amar saber. Faça seus comentários, tire suas dúvidas, vai colocando suas dúvidas aqui. Aí eu lendo, eu analiso, eu posso fazer um vídeo especial para você, ok? Bom, vamos lá, continuando. Tem outros truquezinhos básicos assim, por exemplo, que eu vou te dizer aqui. Você pode implementar no seu jardim, ao criar ele, você pode fazer caminhos com pedriscos ou com cascas de árvore. Você pode também ter troncos bonitos, bota assim, deitados, uns de pé, e entre esses tocos um vasinho de flor, porque aí tu não vai encher o pátio de flor, vai ter um vaso apenas entre os troncos, né? Os troncos secos de árvore, assim, que alguém jogou por aí, né? É bem legal. Então fica baratinho, né? Baratinho e atrativo, que nem pedras. Pedras no jardim faz uma sensação única. Eu adoro pedras nos jardins, tá? Depois você pode usar cadeiras, bancos, redes, tudo dá um encantamento e um acabamento. E é um convite ao sentar entre os verdes, sentar ali, desfrutar da natureza ou conversar com alguém no meio do verde. É muito gostoso, tá? E vou te contar, eu tenho um curso Descomplicando o Jardinismo e que ali eu te ensino passo a passo desses truques. Também eu te ensino, por exemplo, escolher as melhores plantas. Eu te ensino também a criar um jardim do absoluto zero. É incrível, gente. Isso é bem legal, tá? Agora eu vou te contar os erros bem comuns. Por exemplo, tem algumas espécies, tem uns 3 espécies que eu notei aqui. Uns erros comuns que quando a pessoa vai criar o seu próprio jardim e não se orienta, não pesquisa, vai lá de qualquer jeito e faz. Por exemplo, tem 3 plantas, elas estavam muito mais na moda um tempo atrás, agora nem tanto, tá? Mas eu tenho aqui, anotei até, e que eu não te recomendo plantar em jardim nenhum perto de casa ou do edifício, tá? Que são elas, Ficus benjamina, anota aí, não plante isso perto de uma casa ou do vizinho, tá? Cheflera, também não plante, gente, elas são lindas e muito rústica. Eu adoro cheflera. Eu sou bem apaixonada. Mas não planta perto da casa. Não planta perto do prédio. Não planta perto de grade. E tem mais uma. Abraçaia. São plantas que, apesar de bonitas, encantadoras, rústicas, fácil de cuidar. Nossa, são muito. Elas podem, assim, ó, na manutenção, né? Dá muito serviço, porque elas têm umas raízes avassaladoras, destruidoras de lares, como eu digo, tá? Elas podem, assim, ó, entupir encanamento, sabe? Porque elas são agressivas por demais. Essas 3, anota aí. Abraçaia,
a cheflera e aquela ficus benjamina. Teve um tempo que era muito moda usar o ficus dentro de casa. Aí depois o ficus começou a arrebentar o vaso, o pessoal foi lá e plantou na calçada. Gente, na calçada, em Porto Alegre, eu me lembro. Eu volta e meia tinha um ficus plantado bem quase perto do meio-fio. Não levou muitos anos, o negócio começou a degringolar as calçadas, cano elétrica. Pá, nossa, mandaram recolher todas os ficus. Sim, foi bem interessante aí. Causa assim, ó, sérios problemas e de infiltração de água também. Isso, porque destruindo os canos, né, dá maior infiltração. É incrível. Sim. Pai, eu vou te contar um caso. Agora eu vou contar um caso de uma cliente minha. Muito antes de eu chegar em Guaíba, que fazem uns 24, 26 anos, não sei bem ao certo, acho que 24, tá? Essa pessoa já havia plantado, uma cliente minha, já havia plantado um flamboyant bem na frente da casa dela. E aí esse flamboyant era pequenininho, mas ela amava o flamboyant. Ela não adquiriu comigo porque eu nem tinha floricultura ainda, tá? Tava lá estudando, pesquisando e tal. E ela já havia plantado. Agora, uns anos atrás, ela me chamou para fazer um orçamento de um jardim. Eu socorro, aquele baita flamboyant na frente da casa, né? Com as raízes todas expostas, uma copa lindíssima, maravilhosa. E ela falava, eu quero fazer um jardim. Sério que tu quer fazer um jardim? Eu não tinha nem como cavar uma pá, sabe? De tanta raiz, assim. É muito agressivo. É assim, é de grande porte, não tanta na altura, mas ela é espaçosa, né? Tanto com a copa. Eu amo flamboyant, não tô criticando. Eu amo flamboyant, eu sou apaixonada por essa, que nem essa minha cliente. E ela queria porque queria na frente de casa. E ela me falando que queria um paisagismo sério, tem certeza que tem que fazer um paisagismo? Não tem nem como cavar uma pá aqui de tanta raiz que tem. Ah, mas é que eu tô com um problema sério. Como? Qual? Qual o problema sério? O problema, eu já tava vendo aquele monte de raiz, né? Aí ela disse que tava com processo, que a vizinha dela processou ela, porque tem vários problemas, né, que estavam causando para ela, inclusive, mas ela dava um jeito, né? Mas na vizinha, ela processou ela pelo simples fato de que o flamboyant começou a cair muita folhinha em cima da casa dessa pessoa, que a calha vivia entupida. Depois também que estava rachado o muro entre as duas. Não, estava literalmente quase caindo, né? A raiz era tão frondosa que realmente o muro estava assim prestes a cair para o lado dela. E o terreno dela era mais baixo, sabe? E, assim, outras coisitas más ali que estava dentro do processo, assim, que eu fiquei espantada. Sim, porque ela queria brigar com a vizinha. Tipo assim, ela queria ganhar em não cortar a árvore dela e aí queria um valor do jardim para que a vizinha pagasse se ela ganhasse em cortar a árvore, que ela ama de paixão. Ela queria repor um jardim ali. Mas é lógico que nenhuma das duas ganharam, sabe? O processo ainda está lá sendo revirado. Sei que fizeram umas podas, fizeram algum conserto ali com as custas dela, né? Eu sei que causou muitos problemas, mas eu até depois eu fiz o orçamento e tal, e eu presenciei esse drama aí, né? Esse drama dessa planta tão linda, tão frondosa, maravilhosa, mas que tem que ser plantada em parques, em sítio, em fazenda, né? E não numa casa, principalmente se essa casa tem um jardim pequeno, né? Ali era bem pequena, não sei precisar agora. Mas tem que ter, assim, no mínimo, 20 metros de distância de uma casa e de um muro. Quer dizer que vamos chutar assim de 10 a 15. 10 já acho pouco, porque ela é muito frondosa mesmo. Uma raiz, às vezes, é um corpo deitado no chão, assim, e ela vai, né? Ela vai, tá? Vai, então é isso, sabe? Então, olha, sério. Então é isso. Então eu quero te dizer que tem um curso, né, que explica o passo a passo e aí você não erra, né, quando eu te falar dessas dicas. A importância de saber montar um jardim é tão importante quanto esse grave erro, né? Ficaram anos lá brigando na justiça a respeito do tira, não tira, corta, não corta. Ah, porque tu é isso, ah, porque tu é aquilo. Começou uma briga que não precisava existir, entendeu? Vizinhas, é isso, é bem problema, assim. É.
Então, olha a importância de você saber o que você pode, o que você não pode plantar, né? Certo? Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante para vocês, sério. Eu tô aqui muito agradecida se você ficou aqui até o final desse vídeo, escutando todas essas dicas, essas informações que daqui mesmo você já consegue até criar um próprio jardim com essas pequenas dicas que eu te dou, né? Mas claro que com uma teoria mais esclarecida, com certeza você terá mais chance de errar menos, né? Que a importância de saber bem como fazer o negócio é realmente muito importante, tá? Então, eu quero me despedir aqui de vocês e agradecer do fundo do coração. E eu gostaria de te convidar. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e aperte naquele sininho que você será notificado cada vídeo novo que eu posto aqui no meu canal sobre plantas e flores e como você pode criar seu jardim também, né? Então, é muito legal. E assim, ó, se você tiver dúvidas sobre esses assuntos que aqui falei, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber, eu já falei uma vez, pode deixar aqui embaixo, eu vou analisar com carinho e vamos fazer um vídeo sobre esse assunto, né? Agora, eu vou te dizer que está chegando um conteúdo incrível aí no próximo episódio, né? É como criar um jardim se só tenho sombra! Se você tem só sombra no seu jardim, não perca no próximo vídeo, ok? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!